Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu irei conversar com vocês sobre o café, né? Assunto relacionado às coisas da vida. E resolvi falar sobre o café devido ao elevado e distribuído consumo, né? Devido ao fato, em virtude desse elevado consumo, a ciência vem se interessando bastante, os cientistas vêm se interessando bastante em estudar os efeitos do café, né? Os seus potenciais efeitos na saúde, enfim, isso vem despertando bastante o interesse da comunidade científica. Então, inicialmente, o foco desse vídeo, né, tem unicamente como base a cafeína e os efeitos fisiológicos, que no caso, os estudos atuais geralmente focam nos efeitos da cafeína, né? E aí, tudo que eu for falar aqui é proveniente de estudos científicos, estudos sérios com relação aos efeitos do café, certo? E aí, os efeitos, importante frisar desde já que os efeitos do consumo de café irão depender da qualidade, ou seja, da quantidade de café ingerido, né? E o consumo moderado, normalmente descrito, é de 3 a 5 doses diárias de café, que isso traz aí aproximadamente 150 a 300 miligramas de café por dia. E aí o principal componente psicoativo do café é, sem dúvida, a cafeína. E aí, quando eu falo de componente psicoativo, eu me refiro a uma substância que vem agir principalmente no sistema nervoso central, né? E lá altera a função cerebral e temporariamente muda a percepção, muda o humor, muda o comportamento e muda a consciência. Então, a principal substância psicoativa do café é a cafeína. E aí os efeitos comportamentais mais notáveis, né, ocorrem após a ingestão de doses baixas e moderadas, ou seja, por volta de 50 a 300 miligramas deste composto. E após essas verificações comportamentais, após a ingestão, né, dessas doses, verifica-se uma melhoria na performance cognitiva e psicomotora do consumidor. E aí eu me refiro a uma melhoria no estado de alerta, a uma melhoria na energia do consumidor, né, na capacidade de concentração, no desempenho em tarefas simples, na questão da vigilância auditiva, na questão da retenção visual, né? E há também aí uma diminuição da sonolência e do cansaço, certo? O consumo moderado de cafeína não parece, de um modo geral, segundo estudos, acarretar riscos para a saúde, tá? Porém, doses elevadas podem induzir efeitos negativos, onde, dentre esses efeitos, podemos mencionar taquicardia, palpitações, insônias, ansiedade, tremores, dores de cabeça e náuseas. E aí é de realçar, né, de frisar que estes efeitos indesejáveis, eles podem manifestar-se igualmente em alguns indivíduos que são sensíveis à cafeína, né, que apresentam uma certa intolerância à cafeína, mesmo sem o consumo de elevadas quantidades de café, né? Tratando-se de uma intolerância, não para que hajam esses efeitos citados, não há uma menção de uma quantidade para isso, né?
A maioria dos consumidores de café, eles não parecem, segundo a Organização Mundial de Saúde, não parecem desenvolver dependência da cafeína, tá? Apesar do risco de dependência da cafeína ser relativamente baixo, em comparação com outras drogas, né, a interrupção do consumo do café é responsável pelos aparecimento de sintomas de privação, ou seja, de abstinência. E aí, em muitos consumidores, esses sintomas estão relacionados a dores de cabeça, a uma sensação de cansaço, a uma fraqueza, uma sonolência, a concentração fica diminuída, ele apresenta uma dificuldade em trabalhar, depressão, ansiedade, irritabilidade, ele apresenta aí uma tensão muscular aumentada, dores musculares e, mais raramente, apresentam os tremores, náuseas e vômitos. Tudo isso são sintomas da abstinência do café, da cafeína. E aí, curiosamente, alguns destes sintomas, eles são semelhantes, né, ao consumo excessivo de cafeína, certo? Os sintomas de abstinência, eles vão surgir aí em média 12 a 24 horas após a interrupção do consumo de café, e aí ele vai atingir normalmente um pico após 20 a 48 horas, certo? E podendo aí durar alguns dias. No entanto, estes intervalos, eles variam de consumidor para consumidor, né? Isso aí vai depender muito do organismo de cada pessoa, certo? E não são raros os consumidores de café que descrevem desconfortos gastrointestinais após a ingestão desta bebida, né? E aí, nesse caso, o seu consumo é desaconselhado em determinadas situações clínicas. A azia é um sintoma gastrointestinal, certo? Que é mais referenciado, torna-se aí uma alta referência após a ingestão do café. O café ele estimula o refluxo gastroesofágico, ele estimula a secreção ácida estomacal, que é aquela famosa aguinha ácida que de repente vem à nossa boca, né, super ácida e tal. Então, o café ele estimula a isso, tá? A ação inibitória do café sobre a absorção do ferro não êmico, de origem vegetal, é uma situação que nutricionalmente é relevante, certo? Especialmente quando esta bebida ela vem a ser consumida por indivíduos com carência em ferro ou seja, indivíduos que são anêmicos. Alguns estudos indicam que a ingestão de uma xícara de café após uma refeição, por exemplo, reduz em 40% a absorção de ferro não êmico. Então, para as pessoas que são anêmicas, tomar café é complicado, porque a anemia é justamente a ausência de ferro. E o café, especialmente quando ingerido após uma refeição, ele vai reduzir em 40% a absorção do ferro. Então, tendo-se verificado uma diminuição do risco de desenvolvimento de cálculos renais, né? Como eu falei, apesar de diminuir a quantidade de ferro, mas os estudos comprovam que há uma diminuição do risco do desenvolvimento de cálculos renais em 10 e 9% com o consumo diário de, digamos, 240 ml de café. E aí, segundo os estudos epidemiológicos, que são estudos que estão voltados para a relação de causa-efeito, ou seja, saúde e doença, tem sido realizado em todo o mundo, né, com o intuito de verificar a associação entre o consumo de café e o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2, certo? Há uma certa mobilização relacionada a algumas comunidades científicas que estudam o café, voltado para essa questão.
E aí, de um modo geral, a maioria das investigações indica que indivíduos que consomem pelo menos 6 a 7 xícaras de café por dia, eles parecem estar sujeitos a um risco significativamente inferior de desenvolver diabetes tipo 2, né? Quando comparados com indivíduos que consomem 2 xícaras ou menos. Então, ou seja, o café, segundo esses estudos, mostram que ele evita a diabetes tipo 2, né? Ou seja, ele é um forte aliado contra a diabetes tipo 2. Vários estudos em humanos sugerem que o consumo de café induz a perda de peso por aumento da termogênese, ou seja, uma vez que se verifica um aumento do gasto energético após a ingestão de cafeína ou café, verifica-se que o café contribui para a perda de peso. Existem evidências de que esse aumento ele depende, né, da quantidade de cafeína ingerida, tendo sido estimado que a ingestão média de 6 xícaras de café diárias causa um aumento de consumo diário de energia, ajudando na perda de peso. E aí isso traz aí aproximadamente 100 quilocalorias, né? E a termogênese, quando eu falo de termogênese, eu me refiro ao desenvolvimento regular e contínuo do calor nos seres vivos, certo? Então, o café ele contribui aí para o aumento da termogênese, ou seja, para o desenvolvimento regular e contínuo do calor nos seres vivos, fazendo aí com que eles percam quilocalorias, contribuindo aí para uma perda de peso. Diversos estudos epidemiológicos têm examinado a relação, né, entre o consumo de café e o risco de doenças cardíacas, certo? E aí a maioria dos estudos prospectivos não associa o consumo de café ao risco de acidente vascular cerebral, certo? Porém, no caso de consumidores do sexo masculino, que são hipertensos e com idade aí compreendida entre os 55 aos 68 anos, parece existir um maior risco de acidente vascular cerebral, especialmente se a ingestão de café ela for elevada. E aí, pelo que se recomenda, é recomendado aí nesse caso uma redução do consumo de café nesta situação aí particular, certo? O consumo de café, cafeína, foi associado em alguns estudos a um ligeiro efeito negativo sobre o balanço de cálcio. E aí isso equivale a uma perda de, digamos que 40 miligramas de cálcio por xícara de café consumida. Então, podemos dizer que o café ele pode estar associado aí a um desenvolvimento, de repente, de uma osteoporose, né? Porque ele contribui para a perda de cálcio em aproximadamente 4 miligramas de cálcio por xícara de café consumido. Então, relativamente às dezenas de estudos observacionais realizados com o intuito de verificar a associação entre o consumo de café e cafeína ao índice de massa óssea, ao risco de fratura óssea, os resultados não são, na verdade, consistentes, não são conclusivos, certo? No entanto, é sugerido que, especialmente os adultos de idade mais avançada, assegurem um consumo adequado de cálcio e vitamina D e venham aí a consumir café até doses moderadas, certo? E aí, de acordo com estudos epidemiológicos desenvolvidos nesta área, a probabilidade dos consumidores moderados de café desenvolverem sintomas usuais, como, por exemplo, asmas, é em média 30% menor do que os não consumidores, sendo o efeito, nesse caso, benéfico, né? Significativamente, claro que dependente da dose ingerida. E muitos estudos
epidemiológicos apontam para o fato de que o café ele exerce um papel bem protetor aí relacionado ao desenvolvimento de cirrose hepática, especialmente no caso de cirrose alcoólica, certo? E aí, esses estudos mostram também que o café ele tem um importante papel na prevenção aí do desenvolvimento de doenças como o mal de Alzheimer, como o mal de Parkinson, né? E uma pesquisa de cientistas da universidade, eu não sei bem pronunciar porque eu não sei falar inglês, mas a universidade é Johns Hopkins, né, nos Estados Unidos. Uma pesquisa de cientistas dessa universidade concluiu que 2 xícaras de café podem fazer muito bem para a memória, certo? Durante o estudo, foi observado aí, foi notado, né, houve aí um teste de memória de 160 voluntários, que esse teste durou 24 horas, e o grupo incluiu pessoas que não bebiam café regularmente. E aí, durante o experimento, os cientistas observaram que quem tomou comprimidos de cafeína teve um desempenho melhor nos testes de memória do que aqueles que ingeriram placebos, certo? Michel Iassa, que é o líder do estudo, ele concluiu que a cafeína faz bem para a memória de longo prazo, né? Ou seja, porque a cafeína ela vem melhorar o processo de consolidação da memória, mas também ficou comprovado que a cafeína não ajuda a recuperar a memória, tá? E aí, apesar dos resultados promissores, Michel ele alerta que as pessoas não devem beber muito café ou mesmo tomar comprimidos de cafeína. É preciso ingerir a bebida com moderação e sem se esquecer dos riscos para a saúde. Como foi visto, o excesso de cafeína tem efeitos colaterais, né, como a insônia, o nervosismo, a alteração do ritmo cardíaco. Então, é importante um consumo moderado dessa bebida. Foi visto também que tomar café diariamente pode proteger as pessoas de desenvolver a forma mais comum de câncer de fígado, certo? Segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Sul da Califórnia, e isso foi uma declaração da revista Exame, certo? Então, segundo essa pesquisa dessa Universidade do Sul da Califórnia, o café, quando consumido diariamente de forma moderada, ele vai aí desenvolver uma proteção contra o câncer de fígado. O estudo incluiu 179.890 homens e mulheres nos Estados Unidos da América, certo? Os voluntários foram acompanhados por até 18 anos para que os pesquisadores pudessem rastrear o consumo de café e seus estilos de vida, certo? Então, tudo isso que eu estou falando aqui é realmente proveniente de estudos sérios, estudos de cientistas, estudos da ciência com relação ao efeito da cafeína. Então, quem bebia de 1 a 3 xícaras por dia tinha uma chance 29% menor de ter o câncer em comparação com as pessoas que bebiam menos de 6 xícaras por semana, certo? E aí as pessoas que bebiam mais de 4 xícaras por dia apresentaram um risco 42% menor de desenvolver um câncer. E aí uma pesquisa afirma que o excesso de cafeína pode causar transtorno mental temporário e pode ocasionar aí a síndrome da abstinência, que como já foi falado anteriormente. E aí, entre os sintomas de intoxicação da cafeína, podemos citar novamente, né, que temos aí a inquietação, o nervosismo, a excitação, o desconforto gastrointestinal, os espasmos, que é o
os tremores musculares, uma confusão na fala, a insônia, a alteração do ritmo cardíaco. Então, quem exagerou no café e sofreu 5 ou mais desses sintomas pode estar aí com uma intoxicação. E aí, para aliviar o problema, é preciso cortar o consumo, que também tem algumas complicações, né? O corte do consumo de café, para quem está acostumado, vai aí ocasionar uma fadiga, uma dor de cabeça, uma dificuldade em se concentrar e até mesmo uma depressão leve. Mas aí, minha gente, para concluir, o psicólogo Alan Budney, ele explica que a sociedade precisa ficar atenta, tá certo, aos efeitos da cafeína, porque é uma substância que está cada vez mais presente na rotina das pessoas. Então é muito bom que a gente tenha um certo cuidado. Foi perceptível que a cafeína ela traz muitos benefícios. A ingestão do café de forma moderada traz muitos benefícios, mas, como tudo na vida, nada em excesso faz bem, certo? Bom, finalizo aqui mais um vídeo referente às coisas da vida. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato através do meu Facebook, vou deixar o link aí embaixo no comentário do vídeo, pode me adicionar para que a gente possa trocar uma ideia via inbox, certo? Vocês possam também me dar sugestões de assuntos a ser abordado no canal. E quem não tiver Facebook, quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.